tudo. Paizinho Santo, te damos graças, Senhor, mais uma vez na tarde desse dia, pelo que o Senhor já fez e pelo que o Senhor fará. Eu peço para o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas faltas, por favor. Que o Senhor nos lave no sangue de Jesus. E que o Senhor possa olhar para nós e ver-nos como filhos amados, com as nossas vestiduras limpas pelo sangue do Cordeiro. E que o Senhor venha se agradar de nós. Abençoa a nossa audiência, seja pelo Face, seja pela rádio, ou seja pelo YouTube, aqueles que vão assistir depois. Toca, Senhor, nas suas vidas. Fala com cada um de nós, especialmente eu que estou aqui. Que o Teu Espírito Santo seja o nosso mestre mais uma vez, usando-me, Senhor, segundo a Tua vontade. Pois é o que nós te pedimos e agradecemos no santo nome de Jesus, Teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém, amém e glória a Deus. Bom, se você quiser assistir, está tudo gravado no YouTube. Eu tenho mais de 400 vídeos de estudos bíblicos, quando se fala, está dando branco já na cabeça agora, né? Sequenciais, são temáticos. Então você vai ver lá, está em espanhol escrito, está em português, você pode abrir e assistir. Mas se inscreva no meu canal, faz esse favor, se inscreva no canal, que assim você vai saber todos os vídeos, tudo que eu postar você vai ver lá. Tá certo? Faz essa gentileza, entra lá, Elias Corrêa, você vai ver minha carinha lá, e você já me conhece, você se subscreva no meu canal e nos ajuda também, tá bom? Muito bem, então vamos ao estudo bíblico, nessa parte da tarde, aí começa a bater o cansaço, porque parece que falar não desgasta, né? Desgasta sim. Mas vamos lá, eu sei que o Senhor vai me dar força até eu acabar aqui. Nós falamos semana passada, estava inclusive o pastor João Corrêa Filho, meu irmão, o Jango, estava aqui comigo, sentadinho aqui. Deu uma saudade dele hoje, lembrei que ele estava comigo nesse horário aqui. Nós falamos sobre João Batista, que foi o último profeta nascido de mulher. Foi João Batista, né? E ele usava a palavra com muita coragem e autoridade. Nós comentamos esta parte, foi muito bonito, está gravado. Entra lá no YouTube, você vai ver. Lá no YouTube é melhor. Está no Face, tá, mas entra lá no YouTube, está tudo em sequência, tá bom? E hoje vamos estar falando sobre João. E eu quero, inclusive, antes de qualquer coisa, fazer um pequeno comentário, porque isso veio na minha mente. Com certeza o Espírito Santo pôs na minha mente, eu já comentei em espanhol, mas eu quero comentar com você em português. Mas eu quero mandar aqui um abraço para o irmão Luiz Amparo, que está perguntando que país que eu estou. Eu estou no país chamado Estados Unidos da América, eu estou na Flórida, através da Rádio Alfa Internacional.com, Rádio Alfa Internacional. Está lá atrás, vai lá atrás, está ao contrário o banner. Para vocês, aqui na rádio está normal. Quem está na rádio está assistindo Rádio Alfa Internacional.com, Alfa com PH, você pode entrar, nos assistir 24 horas no ar, tocando 9 idiomas em hinos. 9. 24 horas. 3 idiomas em palavra de Deus aqui. Acabamos de sair do espanhol, agora estamos entrando em português. Já tivemos a pergunta de manhã, o programa às 10 da manhã, do nosso horário. E o irmão está onde? Irmão Luiz Amparo, qual o lugar que o irmão está? Por gentileza. Bom, hoje vamos estar falando algo muito interessante. Ok? De manhã nós rimos com as perguntas do programa que foi feito aqui, que é Curiosidades Bíblicas, né? Foi 10 da manhã do nosso horário, depois às 11h30 do nosso horário. Agora entramos em espanhol, já saímos, estamos em português. Aí voltamos somente amanhã em inglês. Amanhã temos 2 pregações em inglês. Uma é gravada e outra ao vivo. Penso eu que a pastora Simone vai estar ao vivo aqui. Ela tem uma grande audiência. Fora dos Estados Unidos, principalmente. Ela também tem uma grande audiência. Muitas pessoas ouvem ela. Bom, engraçado. Hoje no mundo, existe uma matança a São Vicente, Brasil. Ok, conheço. Minha sogra, inclusive, mora em São Vicente. Né? Congrega na cidade náutica. Então, veja bem. Vocês vejam bem uma coisa. No mundo hoje existe muita matança. Matam muitas pessoas. Matam mesmo. Uma das coisas que me chama a atenção, que depois da primeira morte, do primeiro assassinato, vamos dizer assim, que foi de quem? Foi de Caim. Quando Caim matou Abel, ele assassinou o próprio irmão. Esse foi o primeiro assassinato na história da Bíblia. Parece que esse espírito hoje trabalha com muita facilidade
Parece que hoje matar uma pessoa é tão normal quanto matar uma galinha, ou matar uma vaca, matar um boi, matar um porco. Essa é a impressão que me dá. Perdão. Essa é a impressão que me dá. Você sabia? Porque se tira a vida de uma pessoa por nada. Por nada. Aqui, inclusive, nos Estados Unidos, vocês pensam que não, aqui nos Estados Unidos tem lugares aqui, cidades aqui, que matam por causa de uma correntinha de pescoço de ouro, por causa de um relógio, matam também. Tudo por causa da droga. Essa aqui é a verdade. Então, olhando para o nosso mundo atual, parece que matar pessoas é uma coisa normal. Mas é o mesmo espírito que trabalhou lá em Caim, é os mesmos espíritos que trabalham hoje. São os mesmos, não muda. Simplesmente segue. Engraçado que o que gera uma pessoa matar a outra, às vezes são 2 ou 3, 4, 5, 10 razões, mas tem uma razão. Ou por ódio. Ninguém mata por amor. Só morre por amor. Matar por amor, não. Eu nunca vi falar isso. Jesus foi morto porque ele foi morto porque ele amava. Está entendendo? Aí vem gente assim, ele matou a mulher porque ele amava muito ela. Não, é mentira, ele não amava nada. Ele tinha ódio dela, ele tinha ciúmes dela. E nós vemos as notícias que mãe jogou filha no lixo, e que matou afogado, e que fez isso. Matar hoje é uma coisa tão parece que é tão normal. Porque tudo teve um início lá no jardim. Perdão, lá com a Caim e Abel, os filhos de Adão e Eva. E quando sucedeu exatamente o avivamento que está na Bíblia, no livro de Atos, os homens que se encontraram com Jesus, que viveram com Jesus, que não é diferente de hoje, viu? Presta bem atenção. A diferença é que lá Jesus estava corpo, alma e espírito na terra. Ele estava com um corpo carnal, como nós, homens. E conviveu com os homens. Só que hoje nós conhecemos Jesus, o Filho de Deus, que está presente no nosso meio. Como ele disse que estaria, onde estivesse 2 ou 3 reunidos, não foi o que ele disse? E o Espírito Santo, que é aquele que trabalha na face da terra hoje, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Naquele tempo, quando aconteceu aquele grande avivamento, que foi um mover espetacular, onde o Espírito Santo se moveu, dizendo, estou com vocês até que Cristo venha buscar a igreja, que ele está hoje, até hoje, ele não mudou. É ele que bateu com o Espírito Santo. É ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é ele. E Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. É um trabalho tremendo. Eu penso na Trindade, eu fico pasmo de ver como essa Trindade trabalha. E muito. E muito. Então, naquele tempo sucedeu que eles conheceram a Jesus, estiveram com Jesus e adquiriram uma fé, um poder e uma autoridade tão grande, depois do cenáculo, do aposento alto, que eles perderam o medo. Só quem vive para Cristo, presta atenção, segundo a palavra dele, não tem medo de morrer não, compadre. Tem nada. Tu sabia disso? Presta bem atenção no que eu estou te falando. Só quem vive para Cristo, segundo a palavra dele, não tem medo de morrer não. Porque sabe que daí vai encontrar com Cristo e vai estar com ele para sempre. Não que a pessoa queira morrer, não. Estou dizendo ter medo. Porque os discípulos de Jesus, né, eles não tinham medo. Foi o caso de João, João Batista. João Batista encontrou com Jesus e foi o que menos andou com Jesus. Mas foi mostrado a ele através do Espírito Santo quem era Jesus. E foi mostrado a ele através das Escrituras, dos profetas, quem era Jesus. E foi mostrado a ele que ele iria introduzir Jesus para o seu ministério, que já falamos semana passada. E João Batista era primo de Jesus. João Batista, ele não tinha medo. Por que ele foi decapitado? Ele não estava fazendo greve, irmãos.
como está acontecendo hoje no mundo aí, greves e contra os governos, e as polícias estão matando mesmo sem dó, sem piedade, sem amor. Eles estão matando e não querem saber. É a mesma coisa que matar uma galinha, um frango, você vê aí, me dá tristeza. Mas João Batista foi decapitado, não foi por causa de greve, não. Foi nada. João Batista foi morto. Simplesmente por usar a palavra da verdade. Eu tenho dito aqui para vocês, viu, irmão Luiz? Eu tenho dito aqui na rádio, sempre, e lógico aqui no Facebook, você que está me assistindo. Lamentavelmente, muitos irmãos, muitas pessoas estão trocando hoje, ou melhor, já trocaram, né? A Bíblia, o exemplar da Bíblia hoje, já não usam mais isso. Dizem que usam o telefone. Só que existe uma grande diferença. Isso aqui não é Bíblia. Pode conter a Bíblia, mas não é a Bíblia. Aqui é a Bíblia. Aqui não contém o telefone e nem vai conter. Porque é somente Bíblia. Esse é o livro que foi dado para nós. E quando a pessoa começa a usar isso aqui, é porque não quer compromisso com a palavra. Está me entendendo? Vou para a igreja, lá eu levo o meu telefone, lá eu abro. Acabou, está no mesmo sítio, está todo mundo igual, ninguém está nem aí. Mas você sair com a Bíblia na mão, marca a diferença. Antes se falava que os crentes usavam a Bíblia debaixo do braço, assim. E ainda zombavam, diziam que era como desodorante. Olha, oxalá, viu? Deus queira que voltasse esse tempo dos crentes usar a Bíblia debaixo do braço. Pelo menos estão usando a Bíblia. E que impunha muito respeito. Hoje o ladrão vem, ele vai te assaltar, vai te levar o teu telefone com Bíblia e com tudo. Depois ele apaga tudo. A Bíblia, se ele te roubar, meu compadre, não tem como apagar, porque ela é a palavra de Deus. Eu fiquei de mostrar um vídeo aqui, no fim acabei esquecendo, mas na outra semana eu vou mostrar. Mas vai ser em espanhol, na primeira parte, não na segunda, sempre na primeira. Um vídeo poderoso, na outra semana eu vou mostrar. Então, é curtinho. Agora, ele foi decapitado porque usou a palavra da verdade. Você sabe que esse livro aqui, ele confronta, esse livro nos confronta. Irmãos, esse livro, ele é terrível. Porque ele revela a nossa precariedade. Ele revela o nosso pecado. Ele revela a nossa maldade. Esse livro aqui. E se você vai em certas igrejas, principalmente aqui, onde eu moro, nos Estados Unidos, a maioria das igrejas não tem culto de estudo bíblico. A maioria. Não vou dizer que são todas. E as poucas que tem estudo bíblico é um gato pingado de gente que vai. Mas faz um culto de qualquer outra coisa, com qualquer outro tipo de atividade. Faz fila na porta de não caber a gente, as pessoas. As pessoas, como diz a minha irmã Vânia. Essa aqui é a verdade. Mas vamos fazer um estudo bíblico, vamos falar sobre o pecado. Não, por favor, sobre o pecado eu não quero ouvir. Mas João Batista não teve medo disso. Ele usou a palavra da verdade. Vamos ver o que aconteceu com João Batista. No livro de São Mateus 14, de 1 a 5, diz assim. Presta bem atenção. É por isso que a Bíblia fala para você, se você vai repreender alguém, leva uma testemunha. Se ela não quis te ouvir, leva duas. Não é assim que fala? Porque você tem que falar a verdade segundo a palavra. Não é segundo o teu conceito. Não é segundo o teu pensamento. Não é segundo o que você acha. Não é segundo o que você pensa. Mas é segundo o que diz a palavra de Deus. E esse apóstolo João Batista, ele foi terrível. Porque ele conhecia a verdade. Ele era dirigido pelo Espírito Santo. Ok? E naqueles tempos, olha bem,
Como eu já falei a cita, Mateus 14, 1 assim. Naqueles tempos, ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus. Que Jesus tinha começado o ministério dele. E disse aos seus criados, olha o medo dele, do Herodes, este é João Batista, ressuscitou dos mortos, por isso estas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João e tinha o maniatado e encerrado no cárcere por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe. Porque João lhe dissera, ele não teve medo não, porque você falar a verdade segundo a palavra de Deus, você está certo. De qualquer forma, você está certo. Presta bem atenção no que eu estou te falando. Eu vou repetir de novo. Se você vai repreender alguém, vai falar com alguém, vai falar até duro com alguém, mas segundo a palavra, você está certo. Não é segundo o teu conceito, não é segundo o que eu acho, ou o que eu penso. Não, você vai ofender a pessoa. Mas se você vai corrigir uma pessoa e você vai falar com ela segundo o que disse a palavra de Deus, você pode ganhar essa pessoa de volta. Porque o Espírito Santo vai trabalhar em você, não vai permitir que você fique irado, ou que a pessoa fique irada com você. Está me entendendo? João Batista foi falar com Herodes. Herodes era o rei. Era o bambambam. Era o governador, era o presidente, ele era tudo lá, ele era o chefão. E quando ele disse que era ilícito ele pegar a mulher do irmão dele, ele ficou doido. Falou, mas esse cara tem que sair do meu caminho, vou acabar com ele. Não é o que acontece hoje em dia? Não é o que acontece hoje em dia? A mulher larga do marido. Sei lá, o marido não trata bem, maltrata, bate, whatever, faz qualquer coisa, vai embora, arruma outra. E depois o cara não vai lá para matar a mulher ou vai lá para matar o outro homem. Não é assim que acontece? Vocês não têm visto? Inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Porque isso não acaba. Enquanto estivermos na terra, sempre vai ser assim, cada vez pior. E o que aconteceu? Porque João lhe dissera, não tinha lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Porque João era o profeta. Ele foi o último profeta da terra. Do tempo de Jesus, ele foi o último, acabou, não teve mais. Biblicamente foi ele, o último. Então o que acontece? Outro que também foi assassinado, e você sabe por que ele foi assassinado, né? Ele falou isso para Herodes, e era a festa da filha dele, Herodes vai lá para a filha e diz o seguinte, ó, peça o que você quiser que eu vou te dar. Palavra de rei não pode voltar atrás. A mãe dela, quando ouviu isso, que Herodes falou, o que ela fez? Chamou ela e disse o seguinte, ó, pede para o teu pai a cabeça do João numa bandeja. Simples. Sabe que palavra de rei não pode voltar atrás, né? Naquele tempo era olho por olho, dente por dente. Aí ela foi e falou para ele, eu quero a cabeça de João lá. Ele ficou triste e tal, mas acabou cedendo ao pedido para eliminar daquela culpa que não saiu. Não foi com a morte de João que saiu a culpa. A culpa só sairia com arrependimento. As culpas saem de nós quando nós nos arrependemos, quando nós nos humilhamos, quando nós reconhecemos que estamos errados e clamamos por misericórdia e perdão de Deus, e que o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, como está escrito. Ali não foi nada disso. Foi um sangue derramado, um sangue inocente, e que não livrou da culpa. Não livrou não. O pobre do João morreu. Cortaram a cabeça dele. Um outro que foi morto, foi assassinado. Ele é assassinado, porque os discípulos foram todos assassinados, vocês vão ver. Por causa da palavra da verdade, foi Estevão. É o interessante, eu não sei se você
Eu não sei se você já teve essa experiência, eu falei isso agora há pouco. Aí está minha irmã Vânia, ela não apareceu ali não, viu? Eu estou vendo ela lá, irmã Vânia. Ô, Vânia, aparece aí. Está em Portugal, pois. Ó, eu não sei se você já teve a oportunidade de começar a falar de Jesus com alguém e começar a mostrar e ler na palavra, e daqui a pouco a pessoa começa a banhar-se em lágrimas. Por que está acontecendo isso? É porque o Espírito Santo está trabalhando no coração, na mente daquela pessoa. Está tratando de redarguir aquela pessoa, está tratando de corrigir aquela pessoa, para livrar do pecado, da justiça e do juízo. E a pessoa começa a chorar. É porque a palavra de Deus tem poder por si só. Por si só. Você sabia disso? A palavra de Deus ela é poderosa. E Estevão, quando veio o avivamento, que foi o Pentecostes, que houve aquelas maravilhas e tudo, o que aconteceu com eles? Eles ficaram cheios do Espírito Santo. Aqueles que estavam lá no Senado ficaram cheios do Espírito Santo. De 500 a só 120 pessoas, aqueles foram cheios do Espírito Santo. E nessa barca aí, estava o Estevão. Aí o que aconteceu? Porque quando você usa a palavra da verdade, não é palavra de verdade, é palavra da verdade, como Jesus disse. Que é o Espírito Santo da verdade. A palavra é da verdade, porque é Jesus, representa o próprio Cristo essa palavra. Sabia isso? Então, o que acontece? As pessoas sentem o impacto da palavra. Sentem. Se você chegar para uma pessoa e começar a falar com ela sobre a vida torta que ela está vivendo, e você abre a palavra, olha, se a pessoa não quiser te ouvir, ela vai te dar as costas e vai te largar falando sozinho, porque ela não vai suportar ouvir a verdade. Você nunca viu isso? Tenta ver. E se você começar a usar os teus argumentos, vai haver discussão. Vai haver bate-boca. Porque é humano. E o que aconteceu com Estevão foi um negócio bem interessante. Estevão começou a ver no povo dele a malignidade. Começou a ver os erros que se cometia, as injustiças, os pecados. E Jesus já tinha sido morto. Imagina a história que rodou sobre Jesus naquele tempo lá. E no capítulo 6 de Atos, versículo 8 a 10, diz assim: e Estevão, é uma coisa que me chama a atenção. Parece que nós, incluindo eu, não nos preocupamos em estar cheios do Espírito Santo. Aí você me perguntaria, mas espera aí, pastor, como é que eu posso viver cheio do Espírito Santo? Simples. Buscando a Deus. Através da oração. Através da leitura bíblica. Através de escutar cânticos, hinos. Através de congregar. Isso. É isso. Como é que você... Presta atenção. Como é que você mata a sua fome? Como que você faz? Uma boa pergunta. A resposta todo mundo sabe. Qualquer um aí está me dizendo aí, talvez esteja pensando, que ninguém me falou, mas eu imagino que a sociedade está pensando. Como é que você mata a sua fome? O que é a fome? É o seu estômago vazio. Não é assim? Por exemplo, a minha irmã Vânia, que está em Portugal, pois, eu não sei se ela é portuguesa, né? Tem muito brasileiro lá, não sei se ela é portuguesa, mas quando eu estive em Portugal, já tive 2 vezes, eu me lembro que eu comi um cozido português que eu fiquei doente. Não que eu passei mal, mas era muito bom o danado do cozido. Mas comi uma bacalhoada de Portugal, tchatcho. E você quer comer. Né? Então o que acontece? Quando você está com fome, você vai ter que encher o seu bucho. Seja com o que você tiver. E você precisa se manter sempre cheio. Para não sentir fome. Ou não é assim?
uma coisa. Como é que você vai se manter cheio do Espírito Santo? Buscando a Deus. Buscando agradar, servir, fazer a vontade de Deus. Em comunhão com Deus. É simples. É tão simples. Como eu estou falando, é simples. Mas nós temos uma guerra. E nós não podemos esquecer isso. Que vai ficar para outra hora. A guerra do corpo contra o nosso espírito. Já falei várias vezes sobre isso. Mas vamos aqui. E a Bíblia diz que esteve cheio de fé e de poder. Tinha autoridade o homem. Fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. O homem era poderoso. Sabe o que me chama a atenção? É que aqui não está falando de apóstolo. Não. Estevão não era apóstolo. Estevão era um diácono. Irmãos, queridos, amigos, para ser cheio do poder de Deus, você não precisa ter título. Hello? Estão entendendo o que eu estou falando? Para você ser cheio do Espírito Santo, você não precisa ser papa, besta, bispo, nada dessas coisas. Você não precisa ser nada disso. Precisa ser fiel a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. E buscá-lo de todo o seu coração. É isso. Simples. Agora tem pessoas que pensam, só os pastores, só... Não é nada, querido. Não é não. Porque tem pastor que está tão vazio, meu compadre, que se tu levantar a mão ele cai. Estou falando sério. Porque esquecem de buscar a Deus. Esquecem de estar na presença de Deus. Esquecem que a igreja não é business, não é negócio. A igreja é um corpo espiritual, aonde Deus é espírito, e ele se manifesta através de Jesus aí, através do Espírito Santo. É simples. E aí quando você olha para Estevão, Estevão era um diácono. Sim, só que ele tinha compromisso com o Senhor. E a Bíblia diz que ele fazia grandes sinais e prodígios entre o povo. E levanta... Aí está o detalhe. Porque existia uma coisa. Era os religiosos. Religiosidade existia como existe hoje. Existem crentes religiosos. Todo domingo estão lá na missa deles, lá na igreja. Lá. É uma missa para eles. Eles não têm compromisso com Deus. Eles não fazem nada para Deus. Eles não, entendeu? É uma religiosidade. Querem viver a vida segundo o que eles acham, segundo o que eles pensam, segundo os próprios conceitos. E para ir para o céu não é assim. Os conceitos já estão determinados aqui, segundo os conceitos da palavra. E o que acontecia com esse homem aqui, Estevão? Ele conheceu Jesus, foi transformado e começou a ver o erro dos cabras, a maldade, o engano, e começou a dar cacetada em cima, segundo a palavra. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram de Sicília e da Ásia. E disputavam com Estevão, quer dizer, discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falaram. Ele tinha autoridade de Deus. E quando você começa a falar da palavra de Deus, na palavra de Deus, você vira um gigante, compadre. Mas eu não sou pastor, não sou pastor. Mas ninguém está dizendo que você precisa ser isso. Eu estou dizendo que quando você começa a viver a palavra, e começa a levar a palavra a sério, e começa a falar da palavra, olha, não tem para ninguém não. Não tem não. O que aconteceu então? Não podiam resistir no que ele falava. O que aconteceu? Vamos ver. Agora, quando você usa a palavra da verdade, sabe o que acontece? As pessoas te odeiam. Sabia disso? Você começa a usar a palavra da verdade, as pessoas te odeiam. Estou falando sério. Deixa eu botar de novo aqui, porque eu esqueci de botar aqui. As pessoas te odeiam. Te botam vários sobrenomes. Seu nome não muda, continua. Agora ele é o santo. Porque agora ele está sempre certo. Porque agora é... Ou porque agora é... Ou porque... É sempre assim. Porque eles não querem aceitar. Porque eles não conhecem a palavra, não entendem a palavra, não vivem a palavra, e eles querem julgar quem está segundo a palavra. E a Bíblia diz bem claro que aqueles que são espirituais julgam tudo, discernem tudo. E de ninguém é discernido. Mas os carnais não discernem nem nada.
e de tudo é discernido, de todos é discernido. Está escrito? Não está escrito? Agora, vai de mim ou vai de você? No caso dele aqui, olha o que fizeram com Estevão por ter usado a palavra da verdade. Ele começou a usar a palavra da verdade, ele começou a falar a verdade. Meu querido, queria eliminar o cara, pô. Esse cara é perigoso. Esse cara vai começar a mostrar os nossos erros, os nossos defeitos. Porque segundo a palavra... Porque esse livro aqui as pessoas não querem saber dele. Já estão trocando, né? Agora não usa mais Bíblia, agora eu levo o celular. O celular tem Bíblia, mas isso aqui não é Bíblia. A Bíblia é esse aqui. E ponto. Aqui é um celular. Se amanhã pior, joga fora, acabou. Não tem mais. E esse seguirá até a eternidade. Eterna. Tem uma grande diferença. Eu tenho esse celular que estou transmitindo aqui, ó. Esse celular que eu estou transmitindo aqui, eu também, acho que também tem Bíblia nele. Mas agora eu nem uso esse celular porque nem linha tem. Ele funciona por causa do Wi-Fi aqui de casa. Você está vendo? Agora esse livro aqui não, esse livro aqui eu ando com ele. Esse já fica abandonado aí. Vocês estão vendo como é que é o negócio? Vamos ver o que aconteceu com o Estevão por ter usado a palavra da verdade. Porque aí vamos terminar. É o dia inteiro aqui, né? Também cansa um pouquinho, né? Mas glória a Deus por isso. É toda quarta-feira. De manhã à tarde estamos aqui. Vamos lá. Atos 6, de 11 a 15, diz assim. Olha só o que fizeram. Olha só o que fizeram. A maldade, a malignidade que existe. Porque isso existe hoje também. Não pensa que é só naquele tempo. Hoje também existe isso. Então subornaram os homens para que dissessem. Ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Olha só. Eram os maiores nomes naquela época entre o povo judeu, né? E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e inventaram contra ele. O arrebataram e o levaram para o conselho. Olha aí, vai ser julgado agora. Tu falou mal, agora... E ele não tinha falado mal nenhum. Ele não. O que aconteceu? E apresentaram falsas testemunhas que diziam, olha só, este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Isso era para deixar os magistrados da lei loucos da cabeça com esse homem aí. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar. Mas Jesus falou mesmo, foi verdade. Jesus tinha falado sobre isso. Que não ia ficar pedra sobre pedra, lembra? Ele não mentiu. Mas eles inventaram, eles torceram a conversa. O que aconteceu? E vai mudar os costumes que Moisés nos deu. Olha só. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, todos que estavam no conselho, olharam para ele, para quem? Para Estevão. O que aconteceu? Viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Eu fico pensando, será que isso poderia acontecer hoje? Sim, poderia. Mas por que não acontece então? É porque nós preferimos viver meio somente com Deus, não completamente com Deus. Muitas vezes queremos viver com Deus só fazendo o que eu acho e o que eu quero e não o que Ele manda totalmente, porque é restrito. Pregar a palavra como está escrita e não por meias palavras, como muitos põem hoje. Essas invenções que estão aí hoje, de água santa e outras coisas mais que você já sabe. Isso não é Bíblia. E isso nem é verdade. Então é difícil você ver isso hoje acontecer. Por causa disso. Mas manda uma pessoa viver plenamente segundo a palavra mesmo. Buscar viver. Desfrutar do dom do Espírito Santo. Dos 9 que nós conhecemos, pelo menos uns 2, 3 desses aí. Se vê essas pessoas não vão ser criticar, essa pessoa agora, como falou hoje. Se vê uma pessoa que quer buscar uma vida para com Deus, uma vida que quer viver uma vida separada para Deus, começam a acusar. Agora esse aí virou santa, agora, tá vendo? Lá, yeah. Não é nada disso. Porque o nosso Deus, Ele é santo e Ele exige santidade. Está escrito que sem a paz e a santificação, ninguém verá o Senhor. E ponto final, acabou. Está escrito, não adianta. Irmão, não adianta, está escrito, é palavra. Deus não vai mudar isso. Não é meio santo.
Não é meia paz. Não. Sem a paz e a santificação, ninguém, está escrito, verá o Senhor. Tem um versículo que diz assim: o que depender de vós, tenhais paz com todos os homens. Está escrito. Então a Bíblia, isso é que o povo não quer saber disso, gente. Nós olhamos a história do passado, uau, que maravilha, meu Deus, que homem tremendo. E nós hoje? Ei, irmãos, amigos, e nós hoje? Vocês não pensam que a terra está do jeito que está porque Deus é ruim? Não, não pensa isso, não. Senão você está pensando mal, está pensando errado. A Bíblia diz porque multiplicou-se a maldade. O amor de muitos vai esfriar. Não vai acabar, mas vai esfriar. Não está escrito que vai acabar, não. Vai esfriar. E é o que tem acontecido. Os homens estão virando egoístas, sem misericórdia, sem piedade, sem amor, sem nada. Aí Deus vai ficar alisando, assim como ele fez com o povo de Israel. Ele está fazendo com a igreja hoje. É com a igreja. Jesus morreu em vão? Jesus pagou um preço de sangue, de dor, de sofrimento para ser o que? Em vão? Então ele tem que fazer de tudo para salvar o que ele pode. E através do quê? Do sofrimento. Não foi assim com o povo de Israel? O povo de Israel não viveu em cativeiros? Ô gente, ô povinho difícil aquele, ô povo desobediente. E Deus sempre falando, eu vou tirar vocês dessa miséria, mas vocês voltem para mim, olhem para mim, andem comigo. Não é assim? É a mesma coisa, está aqui, ó. A Bíblia não diz que aquele que quiser ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Não está aqui, tá, mas o povo quer andar com o mundo. Aí vão dizer, mas Deus, oi Deus. Não, Deus nada, não é Deus não, somos nós. E Estevão foi morto. E olha o que aconteceu com Estevão. Foi assassinado. Será que ele não falou a verdade? Para matarem ele? Eu quero que você depois leia aí na sua casa, porque é um passagem longo. Você leia Atos capítulo 7, de 1 a 50. Leia esse capítulo. Perdão, você vai ver aí o porquê. Ele prega desde Abraão até Jesus. Falou a verdade, meu. Falou a puríssima, meu. Um dia desse eu li esse livro inteirinho, esse capítulo inteirinho de novo, mas eu chorei, viu? Gente, eu chorei. Eu disse, meu Deus, meu Pai, nós precisamos ser crentes de verdade, sentir isso. Dizemos que somos salvos, que somos filhos de Deus, que Jesus... E na verdade, nós não sentimos nada quando vamos no culto, não damos glória a Deus, não damos aleluia, nem uma língua estranha falamos mais. Estamos longe. Mas esses aí não. Esses aí pagaram o preço por viver a palavra. Está me entendendo? O negócio é sério, porque Jesus vem, viu? Jesus vem buscar o seu povo, aqueles que amam a sua vida. Quer dizer, amar é viver para Ele. Uma vida de santidade, de pureza. É o que acontecia com esses homens, por isso que eles eram mortos. Porque a corrupção era total também naquele tempo. Pensa que não. Depois disso, olha o que fizeram com ele por ter falado a verdade. Aí você vai ver comigo aqui. Você vai ler comigo aqui no livro de Atos 7, 51 a 60. Somente esses 9 versículos. Ele começou a dizer assim, ó, no versículo 51. Homens de dura cerviz. Sabe o que é cerviz? Isso aqui, ó, pescoço. Quer dizer, um pescoço duro, que não vira, que não se dobra, que não adianta. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração. Quer dizer, vocês têm um coração contaminado, um coração endurecido. Não se abrem. O que mais? E de coração e ouvido. Ai, ai, ai. Acabou com o pessoal. Incircuncisos de coração e ouvido. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Ai, ai, ai. Assim vós sois como vossos pais. Ai, imagina aí como se eu soltar a língua em cima. O qual dos profetas não perseguiram os vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, que é a vinda de Jesus. Do qual vós agora fostes traidores, ai, 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 e homicidas que estavam contra Jesus.
Eles foram contra Jesus. Falando que ele era falso profeta. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos, e não aguardasteis. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações. Olha só, rebeldia, malignidade mesmo. E rangiam os dentes contra ele. Já pensou que coisa esquisita? Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus. E Jesus que estava à direita, e disse, à direita de Deus, e disse, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Ele teve essa visão mesmo. Ele era um homem cheio do Espírito Santo, ele tinha a ligação com o céu. E olha o que aconteceu com ele, por falar a verdade. O Estevão. Hoje nós não queremos falar a verdade para as pessoas, não é assim? Ah não, se eu falar vai se ofender. Se você falar na palavra, meu querido, não tem essa. Ou a pessoa aceita para se acertar com Deus, ou então você esquece, porque vai ficar por aqui mesmo, não tem jeito. Se a palavra não transformar a pessoa, você pode esquecer, você não vai mudar a pessoa. Eu não vou mudar ninguém, nem quero. Meu nome não é Espírito Santo, meu nome é Elias Correia. Só o Espírito Santo tem esse poder de convencer o homem da morte, do juízo e do juízo. Só o Espírito Santo, não sou eu não. Eu tenho sua obrigação de abrir a boca e falar como você tem, como nós temos. Assim como faziam esses homens aqui. Esse é o outro que foi embora. O que aconteceu? Mas eles gritavam com grande voz. A Bíblia não diz o que eles gritavam? Taparam os seus ouvidos. Olha, começaram a gritar e não queriam ouvir mais. E arremeteram unânimes contra ele. Todo mundo foi em cima dele. E expulsando-o da cidade, apedrejavam. E as testemunhas dispuseram os seus vestidos aos pés de um mancebo. Era um moço novo. Sabe quem era? Chamado Saulo. Saulo estava lá no... Saulo consentiu na morte de Estevão. Estava lá. O apóstolo Paulo. É ele mesmo. Saulo de Tarso. E apedrejaram Estevão. Que ele invocação dizia: Senhor Jesus, Senhor Jesus, recebe meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E dito isto, adormeceu. Sabe, irmãos, eu começo a ver, eu sinto a presença de Deus. É que eu estou na rádio, eu não estou no púlpito de uma igreja. Isso aqui não é púlpito de igreja, aqui é rádio. A rádio não tem que mostrar nada para ninguém. A rádio tem que falar o que estou falando para você ouvir. Se você quiser acreditar, acredite. Se quiser aceitar, aceite. Para qualquer um que quiser aceitar, aceite. Se nós não buscarmos viver uma vida para Deus, e eu, inclusive, que estou aqui, puxa, você é cobradíssimo. Se Deus nos pôs aqui para fazer isso, nós temos que fazer e falar a verdade. Aqui tem igrejas que não existe culto de estudo bíblico. Não. Para quê? Porque a palavra confronta as nossas vidas. Você não tem noção. Ou talvez você tenha. Eu já tive várias experiências que eu não vou contar mais por causa do tempo. Vai dar agora 4 horas. Então, para você ter uma ideia, a coisa não é brincadeira não. E Estevão foi morto apedrejado e acabou-se. Foi apedrejado porque falou a verdade. Nós queremos hoje, falamos de avivamento, né? Interessante, eu me põe a pensar. Mas o Espírito Santo me disse umas coisas muito interessantes sobre avivamento. Nós queremos nos aproximarmos de Deus. E nós falamos em avivamento. Não, avivamento não é para se aproximar de Deus. Não. Para se aproximar de Deus é arrependimento. Não está escrito lá? Acercai-vos a Deus. E ele vai se cercar a você, ele vai se chegar a você. Não está escrito isso? É assim que tem que ser. Então, para se acercar a Deus, para se chegar a Deus, é através de humilhar-se. É através de pedir perdão. De reconhecer os erros, as falhas. Isso é através disso. Aí sim, quando nós estivermos humilhados, arrependidos e
diante de Deus, aí Deus começa a nos encher do Espírito Santo. Aí vai começar o que? O avivamento em nós, que é exatamente o que aconteceu com os apóstolos. Milagres, prodígios, salvação de alma. E aí vira uma festa só. Avivamento não é para se aproximar de Deus. Vamos pedir a Deus que manda um avivamento. Primeiro nós temos que nos humilhar, nos arrepender, largar os nossos maus caminhos, para que Deus possa outra vez nos avivar. Avivar é que o Espírito Santo, porque nós não estávamos mortos nos delitos e pecados quando Jesus morreu na cruz, e Ele nos vivificou, não está escrito? Então é isso aí. Que muita gente hoje está morta outra vez. Morreu outra vez espiritualmente. Por causa do quê? Por causa do pecado. Por causa do mundanismo. Está morto. Viraram religiosos, como aconteceu com o povo de Israel. Não é brincadeira não, gente. A coisa aqui é séria. De manhã foi legal, né? Rimo pra caramba aqui das perguntas. Mas estudo bíblico é isso aí que eu estou te mostrando. Porque é para mim também. Não é só para vocês, não é para mim também. E eu vou ser cobrado por tudo isso. Então eu tenho que falar a verdade para você. Porque também é para mim. Semana que vem, vamos estar falando sobre a palavra de Deus faz o impossível. A palavra de Deus. Ok? Você não perca. Semana que vem, se Jesus não voltar, nós vamos estar aqui para falar desse assunto aí. Tá bom? E você é o nosso convidado. De manhã e de tarde. Tá beleza? Vamos orar então? E vamos agradecer a Deus? Para poder sair daqui da rádio, né? O dia inteiro aqui não é brincadeira, não. Paizinho Santo, Pai querido, eu te louvo, Senhor. Eu te agradeço. Porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai. O Senhor é o único digno de louvor, de adoração. Abençoa meus irmãos, Pai, que estão no Facebook, meus irmãos que estão pela Rádio Alfa Internacional, e aqueles que vão, Senhor, assistir e ouvir também através do YouTube. Que o Teu Espírito Santo, Pai, que é o nosso Mestre, venha tocar aos corações, e que possamos, Senhor, sermos filhos agradáveis a Ti. Abençoa-nos, ajuda-nos, Pai, guarda-nos em Ti, pois é o que nós Te pedimos e agradecemos, e o fazemos em nome de Jesus, Teu Filho amado, que vive e reina para sempre. Amém, amém, e glória a Deus.